Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Águeda. Águeda viveu no ano de 250, mais ou menos, depois de Cristo, numa cidade no sul da Itália. No sul da Itália tem uma grande ilha chamada Sicília, e nessa ilha tem um vulcão. O nome do vulcão é Etna. E perto desse vulcão, a cidade de Catânia. É na cidade de Catânia, então, que vivia a nossa santa, que desde cedo, muito cristã, quis se dedicar a Jesus, como virgem consagrada, ter Cristo como seu único esposo. Vejam, é muito comum, nesses santos mais antigos, do início do cristianismo, nós encontrarmos essas virgens mártires, virgem mártir, virgem mártir. Mas o que é importante para nós entendermos quando nós vemos uma vida de uma virgem mártir? É importante duas coisas. Primeiro, a mais importante, o grande amor por Cristo. Ou seja, é uma alma apaixonada por Cristo, mas apaixonada de um amor que não é um amor humano, um amor que só pode ser fruto do Espírito Santo derramado em nossos corações. O amor de Cristo, o amor de querer se unir a Cristo mais do que tudo. O vosso amor vale mais do que a vida, diz o Salmo. E de fato, aqui está o grande segredo, porque se nós não dizemos isso desde o início, antes de narrar o martírio de Santa Águeda, tudo fica sem sentido, tudo fica sem compreensão. Primeira coisa, o grande, inefável amor por Cristo. Nós estamos falando aqui de santos, grandes santos, santos de sétima morada, que já naquela altura, antes de ser mártir, já estão tão tomados pelo amor de Cristo, que o mundo já não significa mais nada. Só vivem para se unir a Jesus, só vivem para Jesus. E a segunda coisa para entender o martírio de Santa Águeda é o ódio do mundo. O ódio do mundo para aquilo que é o cristianismo, para aquilo que são os valores cristãos. O ódio do mundo pela virgindade consagrada a Cristo. Satanás e seus demônios odeiam veementemente a pureza e odeiam este amor por Cristo que está no coração das pessoas que já são santas. Então existe esse conflito. Deus, na sua infinita bondade e providência, Ele poderia proteger todas essas pessoas e fazer com que o mundo nem sequer tocasse nessas pessoas. Deus é onipotente, Ele pode fazer isso. Então, na história de Santa Águeda, Deus teria poder de defender a sua esposa para que ela fosse intacta e morresse como virgem. E isso de fato aconteceu com tantas outras pessoas, tantas virgens consagradas a Deus que foram protegidas prodigiosamente e não derramaram seu sangue, não foram torturadas. Mas Deus, às vezes, por sua bondade, por amor àquela virgem e por amor a nós, quer que este grande amor apareça com fatos prodigiosos. A palavra mártir quer dizer isso, testemunha. Águeda foi agraciada, não somente com um grande amor dentro do coração dela, um amor por Cristo, mas foi agraciada com a oportunidade maravilhosa de testemunhar esse amor diante do mundo, diante de Satanás, diante daqueles que são dominados pela carne, e o seu nome é lembrado ao longo dos séculos. Imagine uma mulher que viveu no ano 250 depois de Cristo e ainda está presente no cânon romano, na oração eucarística primeira, e a igreja já faz, quase 2000 anos
repete o seu nome. E durante séculos e séculos, quando o cânon romano era a única oração eucarística, a igreja, milhares e milhares de sacerdotes, todos os dias, repetiam o nome Águeda. Uma santa realmente eleita de Deus, escolhida de Deus. Então, o que é que houve na vida de Santa Águeda? Colocadas essas coisas, né, vamos entender a sua vida. Ela, virgem consagrada a Deus, era muito bela. E Quinciano, que era cônsul, né, portanto, com bastante poder dentro do Império Romano, se apaixonou por ela e quis se casar com ela. Ela, de jeito nenhum, não aceitou aquele casamento. E então ele, para convencê-la, colocou Águeda prisioneira junto com uma mulher que era meio feiticeira, meio dona de prostíbulo, para convencer Águeda daquilo que era o caminho do casamento, o caminho, né, do sexo, mas evidente, de uma forma horrorosa, com sexo desregrado, com feitiçaria, com loucuras, até que então, depois de um tempo, Afrodísia não conseguiu seduzir Águeda, então ela falou para Quinciano: olha, você sabe por que é que ela não quer se casar com você? É porque ela segue a seita dos cristãos. E então Quinciano acusou Águeda de feiticeira. O mundo é assim, eles nos acusam daquilo que eles são, de feiticeira e de seguir uma falsa religião. Ela foi então aprisionada e durante todo o processo fizeram de tal forma que Águeda renunciasse a Jesus. Ela, evidente, permaneceu muito firme, cheia de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais o santo atesta e testemunha o seu amor por Jesus, mais vai aumentando o ódio. A gente vê claramente que essas pessoas que realizam essas torturas e martírios nos santos, eu não tenho dúvida que, na maior parte dos casos, as pessoas estão literalmente possessas. Ou seja, é tanto ódio irracional e louco que aquilo não pode ser a maldade de um ser humano. Isso é uma das coisas que a gente tem dificuldade de entender, é o tamanho da maldade, o tamanho da malícia, a ruindade dos demônios. As pessoas, assim, acham que são diabinhos, alguma coisa assim. Não, gente, a malícia dos demônios. E se os demônios não nos destroem agora, nós que estamos aqui falando nesse momento, existe neste momento uma legião de demônios furiosos de raiva, com raiva mais destruidora do que uma bomba atômica, olhando para esta missa e querendo acabar com isso aqui. A destruição de uma bomba atômica é nada diante da destruição que os demônios gostariam de realizar nesse local agora. E por que é que eles não fazem isso, Padre? Porque eles não podem. Porque Jesus os impede. Porque eles estão amarrados. Agora acontece que de vez em quando, para que nós enxerguemos a malícia dos tentadores, para que nós enxerguemos contra o que é que nós estamos combatendo, nosso Senhor então agracia um santo, lhe dá um amor extraordinário, maior do que tudo, e então permite que o diabo manifeste um pouco da sua raiva para que a gente veja e fiquemos fortalecidos no combate. Entendamos, não é uma brincadeira, porque a maior parte das pessoas anda nesse mundo com a brincadeira. A maior parte das pessoas anda nesse mundo, aí acontece uma coisinha e a pessoa, ai, por que é que Deus permitiu isso? É o contrário,
Que maravilha que Deus não tenha permitido milhões de coisas piores. Ele deixa passar um pouquinho, quase nada, para que a gente perceba a maravilhosa e divina proteção com a qual Ele nos protege. A Ágada então foi torturada, foi colocada no cavalete, aquele instrumento de tortura que puxa a pessoa para vários lados, etc. e tal, né? E ali, torturada com ferros quentes, e finalmente fizeram também a mutilação dos seus seios. Nesse estado horroroso de dor e de sofrimento, Ágada tudo suportou, amando a Jesus, e evidente aqui está o milagre. O milagre está nesse amor. Ou seja, nós esperaríamos que o milagre fosse que Deus enviasse anjos e evitasse que a Águeda sofresse, mas Deus enviou o Espírito Santo e deu à Águeda a fortaleza de amar Jesus no meio daquelas torturas. Esse é o milagre que Deus fez. Ela então foi deixada no calabouço, abandonada, sem assistência médica, esperavam que ela morresse. No meio da noite aparece São Pedro e um anjo que ungem Águeda com óleo e restauram o seu seio. E ela fica então milagrosamente curada. É evidente que isso converteria qualquer pessoa, um milagre desse tamanho. Mas, quando a pessoa está possessa, acabou, ela não tem a liberdade de se converter, ela é instrumento de Satanás, e então, porque Satanás não se converte. Isso aqui é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Tem gente que acha, por que a igreja não reza para o diabo se converter? O diabo não vai se converter, gente, isso não existe, né? Então, uma pessoa possessa, você é keynesiano, que certamente estava possuído pelo demônio, viu aquilo e aumentou ainda mais a sua raiva, mandou misturar carvões incandescentes com cacos de telha quebrado e mandou arrastar a Ágada em cima daquilo, e continuou aquela tortura. A santa rezava a Jesus, e Jesus então, querendo poupar o sofrimento da sua esposa, que já tinha demonstrado suficientemente seu amor e a sua perseverança, fez com que o vulcão Etna desse sinais de erupção e houve um grande terremoto. Aquela tortura foi interrompida, ela foi novamente abandonada no cárcere, e foi ali que ela morreu, entregando a sua belíssima alma ao seu esposo. Meus queridos irmãos, Jesus sabe de nossas necessidades. O Evangelho de hoje nos diz que Ele olha para nós e tem compaixão de nós, porque somos como ovelhas sem pastor. Esse pastor quer nos dar o seu amor, para que nós, como Ágada, possamos amá-lo e sejamos invencíveis. A grande proteção de Cristo é esse amor infundido em nossos corações, porque o único e verdadeiro mal é nós deixarmos de amar a Jesus e nos perdermos no inferno. Somente eu posso me fazer o grande mal. As legiões infernais nada podem fazer contra mim. O mal verdadeiro eles não podem me fazer. Se nos perseguem, torturam, esquartejam, isso não é o mal verdadeiro. O mal verdadeiro é nós perdermos o céu e merecermos o inferno, meus filhos. Esse é o mal verdadeiro. E as mais loucas e enfurecidas legiões infernais nada conseguem fazer, não conseguem nos levar ao inferno, a não ser que nós consintamos com o pecado. Então o grande milagre que Jesus deu à Águeda foi um amor invencível, um amor da fortaleza dos mártires, que Ele
bom pastor, que vê que somos como ovelhas sem pastor, entregue aos lobos que querem dilacerar o rebanho, nos dê esse amor e seremos invencíveis, seremos intocáveis, porque poderão dilacerar a parte externa de nossa vida, mas as nossas almas continuarão intactas para a glória de Deus, para o grande louvor dos céus. Meus queridos, minhas queridas, com grande alegria, celebremos Santa Águeda, subamos ao altar junto com uma multidão de anjos e de santos. Não estamos sozinhos, não somos ovelhas sem pastor, Ele se compadeceu de nós.